Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, professora Emanuele aqui, mais uma aula para vocês sobre redação e a gente está quase finalizando o nosso texto, né? Bom, a gente já teve aula de introdução 1 e 2, desenvolvimento 1 e agora a gente vai ter a nossa aula de desenvolvimento 2. Já adianto a vocês que essa aula nossa vai ser bem mais curtinha do que as outras, porque a gente já viu uma base de desenvolvimento e não modifica muito, né, do desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2. São só algumas coisinhas bem pontuais que eu vou destacar aqui para vocês e vai ficar tudo muito fácil, beleza? Bom, nosso primeiro quadro é esse aqui, desenvolvimento 2 é uma prévia. Assim como no desenvolvimento 1, eu coloco aqui para vocês o que eu espero desse parágrafo de texto de vocês, e vocês vão ver que não vão modificar muitas coisas. Bom, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é um fato, e a gente já sabe disso, é que eu quero de 7 a 8 linhas nessa etapa do desenvolvimento também, tá? É muito importante a gente estabelecer um equilíbrio entre parágrafos. Vamos supor que você fez lindamente o seu desenvolvimento 1 e aí você colocou de 7 a 8 linhas naquele pedaço do texto, e vamos supor que você colocou 4 linhas no desenvolvimento 2, ou o contrário disso, ou você colocou 10 linhas ou 11 linhas no seu desenvolvimento 2. O seu texto ele não vai ficar harmônico, sabe? Ele não vai ter um equilíbrio entre os parágrafos, e isso pode te prejudicar na hora da correção. Bom, então, mesma coisa, de 7 a 8 linhas, no mínimo 3 períodos, mas isso é fácil porque a gente tem 4 etapas, do mesmo jeitinho que a gente tem no desenvolvimento 1, então isso não é muito problema para vocês mais, tá? Mas vamos lá. O desenvolvimento 2 é uma continuação dos seus argumentos, certo? Você vai continuar aquilo que você colocou no seu desenvolvimento 1. Aliás, você vai continuar aquilo que você colocou no seu esquema pré-texto. Lembra aquele esqueminha de causa e consequência que a gente fez? Bom, no desenvolvimento 1, você vai usar uma daquelas causas e uma daquelas consequências, certo? Aí a consequência que sobrar e a causa que sobrar, você vai aplicá-la, lógico, no seu desenvolvimento 2, beleza? Então é a continuação de seus argumentos. Porém, né, que aqui eu coloquei para vocês, tem uma modificação da escrita em algumas etapas, certo? O conectivo antes do tópico frasal, ele muda um pouquinho, a consequência, ela muda um pouquinho, eu vou dar um macetinho bem legal para vocês colocarem as consequências de um modo mais coerente e de um modo mais bonito dentro do seu texto, mas não vai ser tudo que vai mudar, beleza? Pelo que eu tô contando aqui na minha cabeça, só 2 coisas de fato, ou 3, mudam dentro do seu desenvolvimento 2, tá? E a base é a mesma. Tópico frasal, né? Nosso TF aqui, especificação do tópico frasal, que a gente já sabe o que é, mais uma área do conhecimento, e aí a gente modifica um pouquinho, eu vou chegar lá. E a nossa consequência também, que tem um macetinho bem legal, de um jeito de você deixar o seu texto um pouquinho mais legal aos olhos do corretor em relação à consequência. Beleza, galera? Vamos nessa então? Gente, aqui eu coloquei 3 etapas do nosso desenvolvimento 2 e aí eu deixei a 4ª etapa, que é a nossa etapa de consequência, para depois, porque não ia caber aqui nesse espacinho, beleza? Mas vamos lá. Como a gente vai começar o nosso desenvolvimento 2? Olha, perceba aqui esse conectivo. O outro aspecto a ser abordado, então, olha só, nós temos aqui de preto, de lá até aqui, nós temos o tópico frasal novamente, tá? Você vai pegar a sua segunda causa do problema que você colocou naquele esquema e jogar dentro de um tópico frasal curto, né? Isso não tem diferença nenhuma pro desenvolvimento 1. Só que o conectivo, ele vai mudar, beleza? Você colocou aquele conectivo de sequência, né? E aqui você vai colocar um conectivo aditivo, que é mais ou menos aquilo que você coloca no desenvolvimento 1. Né? Um outro aspecto a ser abordado é um ótimo conectivo, porque você já mencionou um aspecto
lá em cima, né, que foi pobreza e desigualdade social, e agora você vai mencionar outro. E veja só como é que eu coloquei o nosso tópico frasal. Um outro aspecto a ser abordado é a falta de fiscalização do governo perante esse entrave. Então, assim como eu coloquei no meu esquema, eu coloquei a falta de fiscalização do governo como a causa 2 do meu problema, tá? E aí eu coloco perante esse entrave, né, fora o meu conectivo, para melhorar o arranjo do meu tópico frasal no desenvolvimento 2. Então, portanto, aqui é um conectivo aditivo. Você pode colocar um além disso, né? Outro sim. Enfim, um conectivo que seja equivalente a esse que eu coloquei aqui. E aí eu vou para a explicação do tópico frasal. Por exemplo, ok, a falta de fiscalização. Mas como a gente percebe essa falta de fiscalização? Como ocorre essa falta de fiscalização? Né? E aí eu coloquei, são vistas constantemente crianças exercendo trabalho braçal, e não apenas isso, é de conhecimento geral que existem muitos deles em trabalho degradante ou até mesmo escravos. Tudo bem, isso aqui ainda não é novidade. Entretanto, pouco se observa mudança nas ruas, né? A gente sabe, a gente vê todos os dias crianças em situações degradantes, né, nas ruas, mas elas continuam lá todos os dias. Elas não trabalham um curto período de tempo ou até um dia e no outro dia a gente não vê ela mais, porque existe essa fiscalização zelando por essas crianças, né? Elas continuam lá por muito tempo. Ou notícias de que essas vítimas foram libertas. Então, aqui eu coloquei dessas duas observações, né, que eu tinha mencionado anteriormente. É de conhecimento geral que existem muitos deles em trabalho degradantes, né? Pouco se observa essa mudança na rua. E eu coloquei aqui sobre o trabalho escravo. Então, notícias de que essas vítimas foram libertas. Porque sobre o trabalho escravo a gente não tem conhecimento no nosso dia a dia, né? Assim, diretamente. Mas, e aí eu coloquei que a gente não vê notícias de crianças sendo libertas de cativeiro ou de trabalho braçal em que eram trabalhos escravos, entendeu? Então eu fiz esse paralelo, ok? Então essa foi a minha explicação do tópico frasal. E aqui eu coloquei a minha área do conhecimento. Olha só, isso é muito importante. Lembra que no parágrafo anterior, lá no nosso último vídeo, eu coloquei um dado estatístico da coletânea, um dado estatístico do texto motivador? Beleza. No meu segundo desenvolvimento, eu não posso colocar de novo um dado estatístico da coletânea, tá? Porque lá no comando de onde você vai fazer a redação de acordo com o texto motivadores e o seu conhecimento adquirido ao longo da sua formação. Então, ok, a parte de eu tirar alguma coisa do texto motivador, eu já fiz lá no desenvolvimento 1. No desenvolvimento 2, eu posso tirar outra coisa do texto motivador? Não, tá? Por quê? Porque eu já coloquei anteriormente. Então, aqui, eu coloquei uma citação, né, que eu sei que se relaciona com o tema. Olha só. Consoante a esse pensamento, o filósofo Pitágoras acreditava na educação das crianças para que os adultos não sejam punidos, né? Filósofo, matemático, enfim. Aqui ele está como filósofo. Mas, então aqui eu coloquei uma citação minha, porque anteriormente eu já tinha coletado o dado do texto motivador. Conseguiram compreender isso? Professor, e se eu citasse Pitágoras lá no meu desenvolvimento 1? Aí no seu desenvolvimento 2 você não poderia fazer outra citação. Você teria que pegar algo do texto motivador e colocar, tá? Sempre um texto motivador e outro seu. Beleza? E aqui, né, mais uma observação. Consoante esse pensamento, o filósofo Pitágoras acreditava na educação das crianças para que os adultos não sejam punidos, tá? Aqui, professora, por que você não colocou a citação dele entre aspas? Galera, eu não coloquei a citação de Pitágoras entre aspas, porque eu não citei exatamente o que ele disse, né? A frase na íntegra. Eu fiz uma paráfrase. A frase dele é a seguinte: eduquem as crianças para que os adultos não sejam punidos. Ou eduquem as crianças para que não... Enfim, é basicamente isso. Então, eduquem as crianças para que os adultos não sejam punidos. Aqui eu não coloquei fielmente aquilo que ele disse. Por isso que eu não posso colocar
aspas, tá? Aqui eu fiz uma paráfrase, eu parafraseei Pitágoras, né? Acreditava na educação das crianças para que os adultos não sejam punidos. Nesse caso, eu não preciso colocar entre aspas, só se eu colocasse no meu texto exatamente o que ele disse. Mas não se esqueça, mesmo que você não coloque fielmente o que ele disse, você tem que citá-lo, tá? Porque esse pensamento aqui não é seu, ok? Então você tem que fazer menção ao nome e, lógico, a sua função social, que é filósofo. Beleza, galera? Então aqui nós tivemos o tópico frasal. Fiquem atentos para o conectivo aditivo no começo do tópico frasal. A explicação do tópico frasal em relação, né, ao que disse anteriormente e uma citação sobre o tema. Sempre aquela troca, texto motivador ou alguma citação que você saiba. Beleza? Voltando com a nossa consequência, tá? Aqui ela parece um pouco maior, mas é porque eu deixei as letras mais espaçadas, o espaço também tá maior, beleza? Mas vamos lá ler para eu dar uma dica legal para vocês. Como consequência dessa negligência, ainda segundo o filósofo, crianças e adolescentes permanecem fora do ambiente escolar. Sem uma educação básica de qualidade, a probabilidade deles entrarem no mundo do crime é alta, tornando-se, infelizmente, alvo de punições sociais como adultos. Então, eu usei aqui a palavra punição, porque lá, né, na citação de Pitágoras, ele fala sobre punir adultos. Então, para fazer esse link bonitinho, certinho, eu uso mais ou menos a mesma palavra, para o corretor olhar assim, olha, tem link, né, no que ele está falando aqui embaixo com a citação que ele colocou lá em cima. Alvo de punições sociais quando adultos, além de contribuírem para as altas taxas de criminalidade urbana. Galera, veja só, pode soar um pouco frio, mas é mais ou menos isso que eu quero colocar para vocês aqui. Lá no desenvolvimento 1, a gente colocou que as crianças, né, elas que são as maiores vítimas, são alvo de violência, certo? E isso é uma consequência individual para a vítima. Ou seja, a pessoa que sofre com o trabalho infantil é que vai receber essa consequência. Show? No desenvolvimento 2 aqui, a gente está perto da proposta de intervenção e está próximo do final do nosso texto. Então, olha uma dica importante para vocês. Tente colocar a consequência de impacto social por último. Veja só, lá no desenvolvimento 1, a gente pegou uma consequência de impacto individual para a vítima, certo? Aqui, ó, contribuir para alta taxa de criminalidade urbana, isso é uma consequência o quê? Da sociedade. Ou seja, não é só a vítima, né, que vai sofrer. Todo mundo, né, sofre com essa questão do trabalho infantil. E é lógico, quando a gente mexe no bem-estar das outras pessoas, que aí esse problema começa a ser visto com maior delicadeza, né? Quando a vítima não é você, infelizmente você meio que se afasta e meio que tapa os olhos para tudo isso que está acontecendo. Então, uma dica legal que eu coloco para vocês coloque a consequência de cunho individual no primeiro parágrafo de desenvolvimento e coloque a consequência de aspecto, né, de cunho social maior, tipo, olha, todo mundo vai sofrer com isso, não é só aquela pessoa, né, aquela vítima em específico, pro final, porque a gente fala que essa é uma consequência de alto impacto, né, para todo mundo, tipo, nossa, olha, a sociedade inteira perde com isso. E aí quando você coloca uma consequência de alto impacto no final, logo após, no outro parágrafo, já é a nossa proposta de intervenção para solucionar isso tudo. Então eu acho que desse jeito fica melhor e o seu texto fica mais impactante em relação às consequências. Conseguiram compreender? Bom, o nosso desenvolvimento 2 é esse. Só para recapitular rapidinho, o que muda é o conectivo lá em cima, certo? Você vai usar também da outra causa e da outra consequência que você colocou no seu esquema. Fiquem atentos à citação. Se você colocou uma citação do texto motivador lá em cima, você coloca uma citação sua aqui embaixo, ou vice-versa, e a consequência de impacto individual e impacto social. Tranquilo, galera?
Bom, semana que vem, eu falei que esse vídeo ia ser curtinho. Semana que vem a gente volta e a gente consegue fechar finalmente o nosso texto com a conclusão e as propostas de intervenção. Show, galera? Beijos e até semana que vem.